E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula sobre números negativos. Multiplicação de números negativos. Como eu tinha dito para vocês, assim como na multiplicação e na divisão dos números positivos, que são aqueles que nós já conhecemos devido à tabuada e outras operações que nós estamos acostumados a realizar, os números negativos nós iremos fazer da mesma forma. Porém, a diferença é que agora nós precisamos prestar atenção sobre o sinal da operação, ok? Coisas importantes que nós precisamos entender e prestar atenção para solucionar operações envolvendo números negativos. A primeira delas é a seguinte: toda vez que em uma expressão tivermos sinais iguais, o nosso resultado será positivo. Toda vez que tivermos sinais diferentes, nosso resultado será negativo, beleza? Então aqui, ó, eu tenho se um valor negativo vezes um valor positivo, minha resposta será negativa. Se eu tiver um valor positivo vezes um valor negativo, a minha resposta será negativa. Então é isso que eu disse para vocês. Se os meus valores forem diferentes, a minha resposta será negativa. Se os meus valores forem iguais, positivo com positivo, a minha resposta será positiva. Se eu tiver valores iguais negativos, negativo vezes negativo, a minha resposta também será um valor positivo. Então, esse é o detalhe que nós precisamos entender. Se eu tiver valores iguais, a minha resposta será positiva. Se eu tiver sinais diferentes, a minha resposta será negativa. Aqui eu tenho dois exemplos. O primeiro é 2 vezes 3, que é igual a 6. Vale lembrar que quando o meu número não tem sinal algum, eu tenho escondido aqui, ó, invisívelzinho, o sinal de positivo, certo? Então, toda vez que não tiver sinal algum na frente do meu número, significa que ele é um número positivo. Se tiver um sinal de menos, obviamente o meu número será negativo. Então, percebam, se eu tenho dois números positivos aqui sendo multiplicados, eu vou realizar a operação como nós estamos totalmente acostumados. Então, 2 vezes 3 igual a 6. Agora eu tenho 2 negativo vezes 3 negativo. Como eu faço essa operação? É muito simples. Primeiro eu vou analisar o sinal. Eu tenho uma multiplicação de dois números negativos. O sinal entre eles é o mesmo, ó. O sinal é igual. Os dois têm sinal negativo. Então a minha resposta terá um resultado positivo. Isso quer dizer que, já definido o sinal da minha resposta, eu vou realizar a multiplicação entre os números, ignorando o sinal entre eles. Então eu sei que menos com menos, sinais iguais, a minha resposta vai ser positiva, e aí vou para a minha operação. 2 vezes 3, 6. Assunto encerrado. Agora, se eu tiver um número negativo e o número positivo sendo multiplicados, a primeira coisa que eu preciso fazer é prestar atenção no sinal. Então, eu tenho menos com mais. Neste caso, sinais diferentes, a minha resposta será negativa. Então, sinais diferentes, resposta negativa. Após definir qual será o sinal da minha resposta, eu vou multiplicar os dois termos. Então, 2 vezes 3, 6. A mesma coisa vou fazer aqui embaixo. Eu tenho um valor positivo, certo? Que não tem sinal algum, então ele é um número positivo, que está multiplicando um valor negativo. Sinais diferentes, a minha resposta vai ser negativa. Com o sinal da minha resposta definido, eu vou passar para a multiplicação dos termos. 2 vezes 3, 6. Então, a minha resposta final é 6 negativo ou menos 6, porque a multiplicação dos meus primeiros termos
possuíam sinais diferentes. Então, nossa primeira regrinha é importante. Se os sinais da minha multiplicação forem iguais, seja eles os dois positivos ou os dois negativos, a minha resposta será o número positivo. Se a minha operação tiver números e valores diferentes, por exemplo, um negativo e outro positivo, a minha resposta será negativa. Vamos agora para um exemplo. Aqui eu tenho um valor, menos 4 e mais 6. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é prestar atenção no sinal, ok? O meu sinal, ele é positivo, é negativo nos dois, ou cada um tem um sinal diferente. Percebemos aqui que um é negativo e o outro não tem sinal algum, então ele é positivo. Então, como eles possuem sinais diferentes, a minha resposta vai ser negativa. Depois de definir o sinal da minha resposta, eu vou realizar a multiplicação. 4 vezes 6, 24. Muito bem. 4 vezes 6, um negativo multiplicado por um positivo é um número negativo. É aquilo que eu disse para vocês. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, 4 vezes 6, 24, com meu sinal negativo. Então, é 24 negativo. Temos aqui outro exemplo, agora com sinais iguais, certo? Se eu tenho dois sinais iguais, como eu disse, a primeira coisa que eu preciso fazer é definir o sinal do meu resultado. Então, sinais iguais, a minha resposta vai ser positiva. Sabendo isso, eu realizo a multiplicação entre os termos. 7 vezes 9, 63. Então, um negativo multiplicado por um negativo é um número positivo. Sinais iguais, resultado positivo. 7 vezes 9, 63, positivo, beleza? Próximo. Eu tenho agora 12 vezes menos 8. Um número positivo vezes um número negativo. Sinais diferentes. Se são sinais diferentes, a minha resposta será negativa. Depois de definir o sinal da minha resposta, eu realizo a operação entre os dois termos. Então, 12 vezes 8, a minha resposta será 96 negativo, ok? Então, aqui eu tenho um positivo multiplicado por um negativo é um negativo. Sinais diferentes, resultado negativo, beleza? Vamos passar agora para divisão de números negativos. Aqui, da mesma forma que na anterior, segue-se o mesmo padrão. Então, toda vez que eu tiver sinais diferentes, o meu resultado vai ser positivo. Um positivo dividido por um positivo, resultado positivo. Um número negativo divididos por um número negativo, resultado positivo. Então, sinais iguais, resultado positivo. Agora, se eu tiver sinais diferentes, a minha resposta será negativa. Então, um número negativo divididos por um número positivo, resultado negativo. Um número positivo divididos por um número negativo, resultado negativo. Então, esta é a regrinha que vocês precisam decorar. Se os sinais forem iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. E aqui nós temos alguns exemplos. Dois números positivos nós já conhecemos e sabemos como fazer. Então, 6 divididos por 2 é igual a 3. Agora eu tenho a divisão de dois números negativos. Faço isso. O primeiro ponto que eu preciso saber é: os sinais são iguais ou são diferentes? Nesse caso, temos dois números negativos, então o sinal é igual. Logicamente, a minha resposta será um valor positivo. Depois de definir o sinal, eu irei realizar a divisão entre os números. Então, 6 divididos por 2 é igual a 3. Agora eu tenho sinais diferentes. Percebam, menos 6 divididos por 2. Menos 6 é negativo, 2 é um número par. Menos 6 divididos por 2, antes de resolver a operação, preciso descobrir qual vai ser o sinal da minha resposta. Então aqui eu tenho menos e mais. Sinais diferentes, a minha resposta será um valor negativo.
Depois de definir o sinal, irei realizar a operação. 6 divididos por 2, 3. Ok? Mesma coisa no último exemplo, eu tenho 6 positivo divididos por um número negativo. Primeira coisa que eu preciso fazer é definir o sinal da minha resposta. Então, sinais diferentes entre os meus dois números, a minha resposta será um valor negativo. Depois de definir isso, eu ignoro os sinais e vou resolver o número 6 divididos pelo número 2. 6 divididos por 2 igual a 3. Então, porque o meu sinal anterior já tinha definido que é negativo, a minha resposta ela é 3 negativo. Ok? Como na questão anterior, também trouxe aqui uns exercícios para nós praticarmos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o número menos 40 para ser dividido por 8. A primeira coisa que eu preciso fazer é verificar o sinal. Então, eu tenho um número positivo aqui e um número negativo à sua frente. Sinais diferentes, a minha resposta será negativa. 40 divididos por 8, 5. Então, a minha resposta é menos 5, porque sinais diferentes, resultado vai ser um valor negativo. E 40 divididos por 8 é 5. Então, diz aqui, um negativo divididos por um positivo é um negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. Problema 2. Eu tenho 64 divididos por 8. Ambos são valores negativos. Se eu tenho os dois valores negativos, a minha resposta vai ser um valor negativo ou um valor positivo. Vai ser um valor positivo, porque sinais iguais, resultado positivo. Depois de definir o resultado da minha operação, eu vou realizar a operação entre os dois números, 64 divididos por 8, que é 8. Ok? Então, o meu 8 será positivo porque ambos os valores são negativos. Então, sinais iguais, resultado positivo. Então, um negativo divididos por um negativo é um positivo. Sinais iguais, resultado positivo. Vamos para nosso último exemplo da aula de hoje. Eu tenho aqui 60 para dividir com menos 15. Primeira coisa que nós precisamos fazer é verificar o sinal e descobrir o sinal do meu resultado. Se eu tenho um valor positivo e um valor negativo, são valores com sinais diferentes. Se são sinais diferentes, a minha resposta ela será negativa. Depois de definir o resultado da minha operação, eu vou realizar a operação entre os números. 60 divididos por 15 é 4, ok? Então, 60 positivo divididos por 15 negativo será um valor negativo, ou seja, menos 4. Por quê? Sinais diferentes, resultado negativo. Um positivo dividido por um negativo é um negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. Beleza? Então, galera, esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários que eu vou respondendo para vocês